Ei você, parado, as tripas ou like. Um dos dois, você vai ter que deixar. Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã. Hoje acabou de sair a One UI 6 estável, finalmente Jesus. Eu corri para instalar a atualização no Galaxy S23 e resolvi trazer um pequeno review para vocês. Foi nada mais nada menos do que um mês de testes e correções de bugs, mas finalmente a One UI 6 está entre nós. Eu corri para instalar no Galaxy S23 convencional e a sensação é muito engraçada, principalmente para quem viu o Android 14 AOSP, o Android puro, porque a Samsung conseguiu deixar o One UI 6 mais diferente da 5 do que a Google conseguiu fazer com o Android 13 e 14. Diferente do que todo mundo já te disse sobre as novidades sobre o novo painel de notificações, a Samsung otimizou bastante o app de câmera do celular, deixando mais evidente o controle de alta resolução, que antigamente ficava aqui em proporção e agora tem um atalho específico para você ativar os 50 megapixels, ao mesmo tempo que toda a fonte da interface foi otimizada em relação ao One UI 5.1. Os poucos detalhes de novidade que a Google implementou no novo Android 14, que vão além desse easter egg bem fajutinho aqui, são as novas animações de voltar. Um detalhe bem pequeno que a Samsung também introduziu na nova One UI 6. Com patch de segurança de 1º de outubro de 2023 na versão BWJM, a nova One UI 6 trouxe uma leve modificação em relação aos emojis da sua interface, que antigamente parecia emoji do Android 4.0. Não que atualmente esteja 100% diferente, mas a evolução existe. A nova galeria da One UI, além de ter as funções que a gente já conhece, que ao manter o dedo pressionado você consegue recortar o seu objeto de primeiro plano, agora quando você clica nesse i aqui, você tem 3 novas opções. E a mais importante é essa daqui de remover objetos. Utilizando inteligência artificial, você consegue remover até mesmo os reflexos da sua foto. Quando você clica aqui, demora um pouquinho até ele terminar de processar, e saca só o reflexo desse vidro aqui. Antes estava assim, e depois fica mais escuro, dando mais destaque ao objeto de primeiro plano. Já para edição de vídeo, você continua com as várias funções bizarras de edição que essa galeria sempre teve, como os filtros, por exemplo, como aqui que você consegue controlar o seu brilho, a exposição, o contraste, os realces, as sombras, a saturação, até mesmo a definição e a nitidez do seu vídeo, tirando o fato que você consegue desenhar ou circular alguma coisa enquanto o seu vídeo tá tocando, fora a ideia de adicionar uma música de fundo direto da sua galeria. Com status em oficial, é importante deixar claro que isso daqui não é uma custom ROM. E a primeira vez que eu instalei essa atualização sem formatar, ou seja, o celular ficou consideravelmente lento. Não lento a ponto de travar, afinal é um Galaxy S23 com o Snapdragon 8 Gen 2, mas lento a ponto de você sentir as animações sendo mais arrastadas, saca? Coisa que não acontece aqui depois de ter formatado. Então isso vale para qualquer celular que você vá usar na sua vida. Após uma atualização grande que mude a versão do Android ou a versão da One UI, formate o seu celular do zero, para você evitar de ter futuros problemas. Na One UI 5, quando você acessava o widget do Wi-Fi que fica aqui no painel de notificações e mantinha o dedo pressionado, ele abria as configurações do Wi-Fi. Agora, quando você faz o mesmo na One UI 6, ele abre uma segunda tela intermediária, onde você consegue configurar o seu Wi-Fi ao mesmo tempo que você não precise abrir as suas configurações. Função essa que sempre teve no Android puro. Tá vendo essa setinha aqui para baixo? Quando você abre uma tela intermediária sem precisar abrir as suas configurações em si. Quando eu recebi o meu Unihertz de L-Star antes do terror das taxas, eu vi uma coisa muito estranha nele. É que no kernel version você vê que ele tá no 5.10 Android 12. Aqui o celular roda o Android 13. Daí eu pensei, vixe, será que deve ser isso? Até que eu vi que no S23 rodando o Android 14, o kernel version também tá escrito Android 13. Então acredito eu que eles não devam atualizar esse número aqui em relação aos updates do Android. Conforme for atualizando, o Android 13 segue ali no número da versão. O novo Android 14 puro não trouxe nenhuma novidade sistêmica absurda e isso me deixou muito triste. Esse foi um dos principais motivos pelos quais eu não fiz nenhum vídeo mostrando o Android 14 puro. A única coisa básica que a Google fez foi otimizar o compilador do Android para ele ficar mais fluido e mais rapidinho, bloquear a instalação de aplicativos do Android 6.0 ou inferior. Antigamente, por exemplo, tinha muitos ports do player de música da Asus, por exemplo, do Lollipop. Então, se você quiser instalar um aplicativo desses, você não vai conseguir. Porém, convenhamos que hoje em dia quase ninguém liga para celular, saca? A pessoa só usa o celular pro básico mesmo e é isso. É bem difícil você notar uma novidade absurda nos ícones também. Essa tela grande aqui tá na One UI 5.1 e essa tela pequena tá na One UI 6. Uma micro novidade que agora você consegue sentir aqui é que agora qualquer widget você consegue reposicionar de acordo com seu gosto pessoal. E você recebeu 2 pequenas novas atualizações nos relógios, que são essa daqui, que não tinha na 5.1, ao menos no meu celular não tinha, e essa última aqui, que é a que eu tô utilizando
utilizando no momento. Você consegue deixá-la gigantona assim. A ideia de você conseguir reposicionar de acordo com o seu gosto, se você quiser deixar o relógio mais para baixo, mais para cima. Na 5.1 você não conseguia fazer isso daqui com qualquer relógio. Como você tá vendo, você até conseguia controlar o tamanho dele, mas você não conseguia mudar qualquer relógio. Se eu não me engano, só esses últimos aqui que você conseguia... Pior que nem esses últimos aqui dá pra você mudar de acordo com o seu gosto pessoal. Me enganei, dá só pra você trocar o tamanho, mas não dá pra trocar a posição dele como você consegue na nova One UI 6. Os rótulos de aplicativo, que antigamente podiam ocupar até 2 linhas, agora na nova One UI 6 ocupam apenas uma linha. Outra mudança que eu percebi foi em relação ao novo widget de clima. Esse daqui é o widget de clima da One UI 5.1 e como você pode ver, por mais que você aumente o tamanho dele, ele não vai te proporcionar tantas informações assim em relação ao clima. Já na One UI 6.0 aparece ali, parcialmente nublado, distrito do Sacomã e várias outras opções num widget minúsculo. Se você vê aqui o tamanho dele, vamos tentar diminuir. Até se você diminuir ele, aparece ali parcialmente nublado. Antigamente você tinha a lixeira dos meus arquivos, você tinha a lixeira da galeria e você tinha a lixeira das suas gravações de voz. E agora, todas essas 3 lixeiras foram combinadas em um único local aqui no seu navegador de arquivos, no seu gerenciador de arquivos em si. Então você consegue restaurar os seus arquivos direto do seu navegador de arquivos que no caso pode ser suas fotos, pode ser suas gravações de áudio, ou excluir eles permanentemente, sem você precisar ter 3 lixeiras diferentes, o que não faz o menor sentido. Ou às vezes faz, né? Porque eu usava mais a lixeira da galeria do que a lixeira do gerenciador de arquivos em si, então acredito que deva mudar de pessoa para pessoa. E num resumo, a interface tá bem mais fluida, obviamente não é algo revolucionário, mas é uma interface que eu achei sim bem madura, principalmente pelo atalho de resolução no app da Samsung. Agora nas opções de desenvolvedor você tem um controle de contraste e você tem a função de navbar transparente, jovens. Se bem que hoje em dia quase ninguém usa navbar e a maioria das pessoas utilizam os gestos mesmos que a gente conhece. Basicamente essa foi a One UI 6 dissecada pra vocês. Eu espero do fundo do meu coração que isso tenha sido minimamente útil pra alguém. E fui. E antes de ir, tem uma parada que me incomoda um pouco enquanto eu gravo no meu Galaxy S23. Que enquanto eu tô gravando um vídeo, por exemplo, como você pode ver aqui, a interface agora tá transparente ao invés de tá branca. Quando eu vou trocar de lente, você percebe um micro lag, eu não sei te explicar, deve ser chatice minha, tá ligado? Já quando você tá gravando no S21 Plus, esse vídeo que eu tô gravando aqui, por exemplo, é no S21 Plus. Ó, eu vou trocar pra ultra wide, ele troca sem esse lag e tipo muito mais rápido, tá ligado? E eu achei que a Samsung iria corrigir esse micro lag na troca das lentes e infelizmente a Samsung não corrigiu até hoje. Então acredito que deva ser algo que só eu devo ter percebido. Mas enfim, basicamente esse foi o vídeo de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que isso tenha sido minimamente útil pra alguém. E fui! Toca aqui, irmão. Ei, toca aqui.